Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é saber e sentir, um debate sobre consciência de classes. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, tem uma entrevista clássica do Louis Althusser, que é a filosofia como uma arma revolucionária. É uma entrevista genial e problemática ao mesmo tempo, sabe? Tem vários aspectos ali muito fodas, e tem vários aspectos muito ruins, muito problemáticos. É uma entrevista de 1968, é quase que um clássico, assim, uma das reflexões althusserianas mais importantes. Estou no processo de reler o Althusser, né? Nos próximos dias vai ter vários vídeos do canal debatendo a obra do Louis Althusser, e aí eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre um trecho dessa entrevista do Althusser que ele fala de saber e sentir. O Althusser faz uma distinção entre a percepção da realidade capitalista entre os operários e entre os intelectuais. Eu acho muito importante a gente pegar esse trecho do Althusser. É aqui, né, na segunda pergunta. Deixa eu abrir aqui. Ó, a segunda pergunta da entrevista. Você poderia ser mais preciso, porque no geral é tão difícil ser comunista na filosofia. Aí o Althusser começa a resposta dele, né? Ser comunista na filosofia é tornar-se partidário e perito na filosofia marxista-leninista, a do materialismo dialético. Não é fácil ser um filósofo marxista-leninista. Como todo intelectual, o professor de filosofia é um pequeno burguês. Quando ele abre a boca, sua ideologia pequeno-burguesa fala. Seus truques e espertezas são infinitos. Você sabe o que Lenin diz dos intelectuais. Individualmente, alguns deles poderiam, politicamente, ser considerados revolucionários e corajosos. Mas, no conjunto, eles permanecem sendo pequenos burgueses incorrigíveis na ideologia. O próprio Gorky era, para Lenin, que admirava seus talentos, um revolucionário pequeno burguês. Para se tornarem ideólogos da classe operária, intelectuais orgânicos do proletariado, Gramsci, os intelectuais devem atingir uma revolução radical nas suas ideias, uma longa, dolorosa e difícil reeducação, uma interminável luta exterior e interior. Os proletários têm um instinto de classe que os ajuda a alcançar posições de classe proletárias. Os intelectuais, por outro lado, têm um instinto de classe pequena burguês que se opõe ferozmente a essa transição. Uma posição de classe é mais do que um mero instinto de classe proletário. É a consciência e a prática que estão de acordo com a realidade objetiva da luta de classe proletária. O instinto de classe é subjetivo e espontâneo. A posição de classe é objetiva e racional. Para atingir as posturas de classe proletárias, o instinto de classe dos proletários necessita apenas ser educado. O instinto de classe dos pequenos burgueses e logo dos intelectuais necessita, por outro lado, ser revolucionado. Essa educação e essa revolução são, em última análise, determinadas pela luta de classe proletária, conduzida desde a base pelos princípios da teoria marxista-leninista. Vamos lá, destrinchar aqui esse trecho do Althusser. Quando o Althusser fala em instinto de classe, ele está falando da realidade objetiva de socialização da pessoa oriunda de sua classe. O Althusser não achava, e nenhum marxista bom acha, que todo trabalhador tomado individualmente é um revolucionário em potencial, mas o trabalhador, a trabalhadora, pela sua condição de trabalhador e de trabalhadora, tem tendencialmente, não necessariamente, tem uma predisposição para entender de maneira bem mais rápida que ele é explorado, que a realidade que ele vive é ruim, que as coisas precisam ser transformadas, que existe violência no mundo. Sabe que a dominação de classe não se faz só com ideologia, só com conversa, só com enganação. Que ele e ela produzem as coisas e não conseguem desfrutar. Que o trabalho organizativo é difícil, que é necessário você ter um esforço, dedicar sua vida, sua sobrevivência para você conseguir organizar uma revolução e uma série de questões. Porque, veja, eu lembro perfeitamente, vindo uma favela, vindo uma periferia, filho de empregado doméstico e de pedreiro. Quando eu cheguei na universidade e tive acesso a esses debates
de que a dominação no capitalismo de hoje se faz principalmente a partir da captura da subjetividade das pessoas, da ideologia. Isso eu olhei assim e pensei assim, ei, pô, é não, pô. É não, porque eu sei das experiências que eu tenho com violência policial, porque meu pai foi assassinado com participação da polícia, porque eu tenho vários amigos assassinados, porque eu já apanhei da polícia, porque eu tenho medo de apanhar da polícia, porque minha mãe, quando eu tinha 11 anos de idade, 12 anos, alguma coisa assim, foi fazer minha identidade e disse que eu deveria sair sempre com documento. E se acontecesse alguma coisa, pelo menos eu não ia ser enterrado como indigente, ou seja, se eu fosse assassinado. Então, por exemplo, eu sempre convivi com a violência onipresente. Quando eu vi na universidade esses discursos, já não, é que hoje a dominação burguesa é uma dominação de uma sociedade ocidental, ela se faz majoritariamente pelo consenso, pela captura da subjetividade, isso não colava para mim. Simplesmente assim, sabe? Tipo, eu nem conseguia, com 21 aninhos de idade, uma resposta teórica mais precisa de por que isso era errado, mas tinha uma sensação, sabe, que não colava. Assim como eu lembro quando eu comecei a ler o Carlos Nelson Coutinho, e aí o Carlos Nelson Coutinho muito esse debate de socialismo democrático, né? Socialismo democrático era uma coisa que não colava para mim. Eu olhava assim e pensava assim, não, porra, mas tipo, o outro lado de lá vai querer esse negócio de socialismo democrático, eles vão respeitar a democracia. Se a gente conseguir que a maioria da classe trabalhadora vote e tenha uma posição eleitoral em defesa da superação do capitalismo, antes de conhecer a experiência do Chile, do Salvador Allende e tal, eu já pensava assim, disse, não, pô, é algo errado aqui. Então, veja, eu acho que faz sentido, sabe? Faz muito sentido, inclusive, pensando até no Brasil. Porque no Brasil, embora haja alguma mudança nos últimos anos, mas a maioria dos intelectuais hoje são acadêmicos, e a maioria dos acadêmicos são pessoas que vieram das camadas médias, pessoas brancas, pessoas que nunca trabalharam um trabalho braçal, que não conhecem o que é a exploração de um telemarketing, de uma Contax da vida, que não sabe o que é a exploração de serviços no comércio, que não sabe o que é trabalhar como empregada doméstica, como babá, como um auxiliar de pedreiro, que não sabe o que é fazer um bico, que não conhece a realidade do racismo, da violência policial e por aí vai. Então, as tendências a posições mais conciliatórias, as tendências a imaginar que a política é resumida ao diálogo, ao consenso, à mera esfera institucional, faz muito mais sentido para quem é o pequeno burguês, porque realmente há uma condicionalidade. Eu veja, eu já falei isso várias vezes e vou repetir. Esse discurso de que eu estou lutando pelo socialismo, mas não é para mim, não é para agora, estou lutando pelo socialismo para daqui a 100 anos, a 150 anos. Isso é discurso de quem tem dinheiro, gente. Discurso de gente que está bem, que vai ter aposentadoria, que tem casa boa, que não tem agonia para pagar as contas, que não se fode no transporte, no trem, no metrô, no ônibus e por aí vai, sabe? Tipo, para mim, lembro a primeira vez que eu vi esse discurso, em 2015, em uma palestra no espaço do PCB, um dirigente nacional do PCB já à época, poeta, ele falou isso, eu pensei assim, oxe, peraí, menino, eu vou passar minha vida inteira me fudendo, eu tava até desempregado nessa época, eu vou passar a vida inteira me fudendo, né? Que conversa é essa, sabe? Então, tipo, a ideia de que há uma condicionalidade a partir da vivência da pessoa é real, viu, gente? E, tipo, a gente que inclusive consegue concordar isso parte de vários aspectos. Eu casei recentemente, né? Uma das conversas que eu mais tive com minha companheira nessa divisão dos trabalhos domésticos é que nós, homens, não somos socializados para cumprir papéis de cuidado, para ter atenção aos pequenos detalhes, para pensar nas micro questões, né? O homem é muito acionado nos trabalhos braçais, nas coisas mais duras da casa. Então, por exemplo, eu, quando era criança barra adolescente, eu não aprendi a cozinhar, mas eu aprendi a fazer um traço de massa e, por exemplo, colocar uma cerâmica, sabe? Tipo, há uma divisão muito clara. E aí você tem que ter um trabalho constante, uma conversa constante, de você desconstruir toda a sua socialização inicial e assimilar outros aspectos de socialização para, no âmbito do trabalho doméstico, você não reproduzir a divisão clássica do patriarcado, que é a mulher pensa em todos os aspectos do cuidado, da gestão da casa, e o homem fica responsável pelas coisas mais braçais, mais óbvias, maiores, tipo consertar alguma coisa, tipo jogar o lixo,
tipo mudar um móvel de lugar, tipo coisas óbvias, tipo lavar um prato na pia. Então, se isso é óbvio, por exemplo, no nosso cotidiano, de que a nossa socialização influencia na perspectiva que a gente tem hoje, que vai ter no futuro, isso também serve para a posição política. Muita gente critica o Althusser, dizendo que essa posição dele é meio mecânica, né? E ele trata de maneira muito, como é que eu posso dizer, primária, muito pobre, que a pessoa tem vários aspectos de socialização. Tá? Então a pessoa pode ser trabalhadora, mas ser, por exemplo, de uma família evangélica neopentecostal e desde jovem ser levado para a igreja. Aquela socialização dela vai influenciar muito e vai moldar sua personalidade, sua consciência, seu caráter, do mesmo jeito que a sua realidade de trabalhador. Então, pode ter uma tendência para o conservadorismo, por exemplo, que se sobreponha à realidade de ser trabalhador, de ser trabalhadora, de desde cedo vivenciar a exploração na pele. É verdade, eu acho que o Althusser não desconsidera nada disso na sua obra. Nessa entrevista pode até ser. A hora de compreender a realidade de classe, eu acho que tudo isso faz sentido. Mas veja, me parece muito claro que em momentos que a gente tem ascensão da classe trabalhadora, e a gente não vive isso há muito tempo, é muito mais fácil formar líderes sindicais, líderes políticos nacionais da classe trabalhadora, como a gente viu nos anos 80, em que vários e vários operários e operárias rapidamente ascenderam a condições de lideranças políticas de peso, com pouca experiência política prévia, mas naquele processo de abolição, de lutas, de movimentos nacionais, rapidamente conseguiram se educar para uma consciência de classe e se transformaram em lideranças importantíssimas, né? Já o processo de você vir de classe média e você aderir a posições proletárias é realmente difícil, especialmente numa época contra-revolucionária, em que na prática é muito difícil a pessoa superar o elitismo, né? Superar os seus privilégios de classe, se colocar realmente numa posição proletária enquanto aspecto. Eu vou dar, acho que um exemplo para vocês, um exemplo bem prático. Não vou citar nomes, né? Mas recentemente eu estava numa reunião em que ia se parar para o almoço e tal, né? Já tinha passado a hora do almoço, aí uma pessoa propôs e não que a gente continuasse a reunião até as 4 da tarde, aí 4 da tarde parasse, né? Aí beleza. Aí um bicho falou assim, dá pra gente fazer a reunião até 4 da tarde mesmo, vamos fazer isso, porque depois de 4 da tarde não tem almoço, mas tem muitos bares aqui do lado, e aí dá pra pedir carne de sol, dá pra pedir não sei o que, dá pra pedir vários petiscos e tal, e dá pra comer. Aí, porra, uma pessoa, uma camarada, até tirou uma onda, assim, pô, traz marmita, pô, é assim que trabalhador faz, anda com marmita. Ela tava com marmita na bolsa. Essa tiração de onda é uma coisa que, veja, um detalhezinho básico, parte do pressuposto de que todo mundo pode gastar 30, 40, 50 conto um petisco num bar sem isso comprometer sua renda. Isso não é a realidade de boa parte da classe trabalhadora, né? Você não pode, do nada, numa refeição, gastar 50 contos, você que isso compromete sua renda se você vive de um salário mínimo, tá ligado? Então, assim, até detalhes básicos na condição de uma reunião, pensar em aspectos de alimentação, a sua condição de classe influencia. Para você é muito natural, porra, você tem 50 contos no bolso de boa, para você, numa situação como essa, isso, beleza, não, pô, vai a reunião até mais tarde, eu tô com fome, mas segura um pouquinho aqui, acabar aqui, eu vou no bar e compro um petisco que vai ser 50 conto e tá suave. Só que para muitos trabalhadores não. Ou então marca uma reunião num centro da cidade e não pensa se o companheiro, a companheira, o camarada tem grana para pagar passagem, porque você sempre teve grana para pagar passagem, isso nunca foi uma questão. Então acaba que nem passa pela sua mente, sabe? Então a reflexão do Althusser me parece fazer muito sentido e fazer muito sentido inclusive no Brasil, sabe? É por isso, eu já falei isso em vários vídeos do canal, que, por exemplo, há um déficit de criatividade das esquerdas na hora de pensar política de massas, trabalho de base nas favelas. A galera pensa basicamente em cursinho popular. Não que o cursinho popular não seja importante, o cursinho popular é importante, a gente tem que fazer mais e por aí vai. Só que o cursinho popular, necessariamente, pelo próprio formato que é, ele vai pegar só uma parcela
da classe trabalhadora de uma comunidade, majoritariamente é a classe trabalhadora jovem que está à idade de fazer um curso técnico, de fazer uma universidade, ou mesmo que já passou da idade e que tem essa pretensão, né? Só que aí, veja, a pessoa de classe média, a pessoa pequeno burguesa, ou a pessoa até da classe trabalhadora que está inserida no meio universitário, ela tem dificuldade de formular outra política que não a do cursinho, porque ela não vivencia os problemas cotidianos da classe. Então, para ela é muito difícil pensar em outra coisa que não organizar um cursinho popular, ou um cineclube, ou um grupo de leituras, ou qualquer coisa que esteja associada à dinâmica professor-aluno, percebe? Tipo, a dinâmica palestra. Muito difícil, né? Há déficit de criatividade organizativa por causa de origem de classe. Então, acho essa uma reflexão muito atual. A gente tem que pensar num processo de educar a classe trabalhadora, e a organização revolucionária deve ser um agente educador da classe trabalhadora e também que se educa com a classe trabalhadora, mas também pensar um processo de educar os acadêmicos da organização, educá-los na perspectiva proletária, proletarizar os seus hábitos, proletarizar sua forma de pensar, proletarizar seu horizonte cultural, proletarizar sua empatia. Isso não significa, atenção, gente, fazer voto de pobreza, viu? Eu conheço muita gente que tem grana e tal, e que consegue pensar desde uma perspectiva proletária vários aspectos, né? Fazer voto de pobreza é diferente, inclusive essa coisa que a gente vê também nas esquerdas, que é a coisa, o cara tem grana, mas paga que é pobre, finge que é pobre, parece que é culpado de ter grana. Não se trata disso, se trata de realmente entender que você aderiu ao marxismo por uma concordância teórica, por um sentimento que é necessário e possível mudar o mundo, mas que você não sente as faces mais agudas, mais violentas da exploração na sua pele, na sua carne. Nesse sentido, você precisa se educar como uma classe para conseguir se colocar no lugar de quem sente e, a partir daí, traçar as estratégias e as táticas e as formas de ação política para organizar essa classe, aprendendo com ela e também ensinando no processo de retroalimentação. Então, o que o Althusser chama a gente para falar não é de um essencialismo de classe, porque essa é a crítica mais falada, né? O Althusser pratica essencialismo de classe. Não. Eu acho que o Althusser parte de uma realidade materialista. Os processos de socialização dos indivíduos condicionam certas posições políticas. Então, o processo de socialização de classe condiciona a um instinto de classe que pode se transformar mais rápido numa posição política proletária na luta de classes. O processo de socialização do pequeno burguês, da classe média, condiciona o instinto de classe. O pequeno burguês de classe média, que precisa ser revolucionado no processo de organização política. Então, a tarefa da organização política não é pensar só em como educar a classe trabalhadora, é pensar em como educar também as camadas médias que estão na organização. A gente não pode tratar como formado politicamente alguém que domina muitos textos de Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Stalin, Mao Zedong, Che Guevara, Fidel, Rosa Luxemburgo, Vânia Bambirra. Tipo, dominar os textos é muito importante. Eu domínio das categorias marxistas básicas e tal, só que isso não é por si só a formação política, isso é parte da formação política. Se nós somos marxistas, entendemos que a formação política é o estudo teórico junto com a prática política, né? A teoria e a prática, a praxis combinada. Nesse sentido, é fundamental pensar também a educação política das camadas médias dentro da organização, né? Se uma organização política parte do pressuposto que consciência de classes é dominar as categorias fundamentais do marxismo e só, e que organizar a classe trabalhadora é a gente levar as verdades do marxismo, as categorias do marxismo para a classe trabalhadora, essa organização provavelmente está sob o domínio da hegemonia pequeno-burguesa e não entende a pequena burguesia e as camadas médias como camadas, classes, setores de sociedade a serem educados numa perspectiva proletária. Acha que a perspectiva proletária é só proclamar o marxismo como guia de ação e como instrumental teórico para compreender a realidade. Ou seja, é uma forma de mascarar a hegemonia pequeno-burguesa,
mas isso acaba reaparecendo em todos os poros. Acho que um exemplo básico, um dos problemas que eu vejo em várias organizações marxistas é que várias pessoas pensam o recrutamento como quase que uma seleção de mestrado, né? Acho que ser recrutado para uma organização é você conversa com ela, explica a organização e depois passa uma caralhada de textos e de livro para a pessoa ler. E aí pronto, para você terminar de ler, você está recrutado. Vejo, isso é claramente um sintoma de hegemonia pequeno-burguesa de uma organização e como a pequena burguesia não está sendo revolucionada para alcançar um instinto de classe, né? Então, acho que essa entrevista é muito atual, essa reflexão é muito atual. Vale muito também, combinando com essa entrevista, ler O Que Fazer de Lênin, se você não leu ou se você já leu, reler, para a gente pensar como, no Brasil, superar o predomínio da pequena burguesia na direção política e no papel de formulador teórico das organizações marxistas e operar na prática um giro operário popular, fazendo com que as organizações marxistas brasileiras tenham a cara do povo trabalhador brasileiro, com lideranças, com intelectuais, com formuladores e formuladoras que sejam o rosto, a cara, a carne do nosso povo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.